sair ou não, se eu vou descascar abacaxi na bala ou na faca. O problema é se eu vou estar em parceria, em unidade, em comunhão com o meu cônjuge para lidar com a situação que se apresenta. Queridos, nós precisamos ter um padrão um pouquinho superior. Um pouquinho superior ao que vem sendo apresentado pela sociedade. Nós precisamos, em nome de Jesus, ter mais compromisso com Deus. Meus irmãos, tenham um compromisso com o Senhor da palavra, sabe? Tenham um compromisso com Deus. Leiam, não dá para ser cristão sem ler Bíblia. Na sua igreja não acontece isso não, sabe, pastor? Só nas outras. Tem gente que só pega a Bíblia e vai para a igreja. E depois reclama que o filho está aprontando, está fazendo, está acontecendo. Eles podem fazer as suas próprias escolhas? Podem, mas eles não sabem nada de Bíblia, porque não leem a Bíblia em casa com os pais, não tem exemplo dentro de casa. Quer que seu filho leia a Bíblia? Leia com ele. Quer que seu filho tenha vida de oração? Tenha vida de oração. Quer que seu filho tenha experiências com Deus? Busque experiências com Deus. Busque a face do Senhor. Você não precisa ir para o monte, você não precisa ir para, sabe, para certos lugares. Deus é onipresente, Ele vai estar onde você estiver, se você estiver com o coração dele. Vamos para isso. Vamos lá. Vamos ler isso aqui, a gente vai para o texto. Pastor Marlon, dessa voz de locutor de FM, por favor, lê o primeiro lá para mim. O casamento tem uma missão lá fora. Provérbios 24:7. Devemos nos tornar famílias que possam ser evitáveis. Deu para entender? Porque das brincadeirinhas, dos vídeos anteriores, cara, a gente precisa de alguma maneira se tornar em um modelo de família a ser imitado. Não como família perfeita, volto a dizer. Não é isso. Mas famílias que dependem do Senhor, famílias que têm em Deus a sua rocha, que têm no Senhor a sua segurança, que têm suprimento espiritual na palavra de Deus. Nós temos uma missão aonde? Não era para estar. Nós temos uma missão com o cônjuge. Não. A nossa missão é lá fora, mas a partir desse relacionamento com o cônjuge, para que o mundo veja que a instituição chamada família, criada por Deus, queridos, é algo precioso demais e bom demais. Quer você queira ou não, as pessoas que te conhecem estão olhando para você. Eu espero que você esteja cumprindo a sua missão. Pastor, dê para a gente o seguro. Deus está convocando exemplos vivos de casais. Deus está convocando exemplos vivos. Sabe por quê? Nós como pastores, nós como cristãos, todos nós, não é errado contar história. Porque Paulo fez, porque Pedro fez, porque Jesus fez, porque Naamã, não sei quem. Cara, é muito legal contar histórias bíblicas, histórias de exemplo de vida e tudo mais. Mas queridos, também Deus nos desafia a fazer história. Entender isso, por isso que a Bíblia está falando que Deus está convocando exemplos vivos de casais. Você pode, não, olha, o casamento da minha avó era nós, fulano de tal. A gente pode citar nomes de pessoas que tiveram um bom casamento, fruto. Mas e nós? A pergunta é, nós precisamos interferir nessa geração, queridos. Não teremos outra geração de família para interferir. Essa é a geração. Esse é o povo que Deus escolheu para interferir nas famílias que nos cercam. Percebem isso? Em momento nenhum, vou repetir e frisar isso. Eu estou falando em perfeição. Eu estou falando de, sabe, nada disso. Eu não tenho que ser um super-homem ou uma super-mulher. Nada disso. Apenas se ame. É o que está faltando. Vocês sejam um reflexo do amor de Cristo na família de vocês. Deus abençoa os casais dispostos a se tornar o quê? O que é padrão? Exemplo, modelo, parâmetro. Agora, o padrão que a gente está colocando aqui em termos de família, de casal, de relacionamento, eu estou falando em perfeição, mas eu estou falando de alguém que está em busca da perfeição. É isso. Os casais que nos observam, eles vão dizer, não, a perfeição está lá.
e eu estou caminhando em busca da perfeição. Eu errei, mas eu tenho a humildade de pedir desculpas. Eu tenho buscado não errar, eu tenho buscado melhorar. É essa busca por melhorar que vai influenciar as gerações do céu. E a sociedade está doente, as famílias estão doentes. Tem remédio? Alguém lê para mim o último lá, por favor? Remédio caseiro para a cura dos males da sociedade. Qual é o remédio caseiro para a cura dos males da sociedade? É você cuidar bem da sua esposa, cara. É você cuidar bem do seu marido, moça. Sabe por quê? Uma família forte, ela implica em dizer que nós temos uma igreja o quê? Forte. E se nós temos uma igreja forte, por causa dos relacionamentos familiares fortalecidos, nós temos sim remédio caseiro para os males da sociedade, que a maioria deles se dão no seio o quê? Familiar. Nós podemos lidar com certas coisas diferente do que temos feito até aqui. A gente vai ler o texto bíblico. Vamos lá para Juízes. Se você tiver com a sua Bíblia aí. Opa, essa aqui não. Livro de Juízes, está lá atrás. Capítulo 19. E a gente vai ver a história. A gente vai ver uma história que espero eu vai ver uma história. Vocês vão ter tempo de ler. Bom, eu vou ler alguns versículos e aí eu conto a história. O resto da história eu conto para vocês, depois vocês leem em casa. Beleza? E aí os versículos que eu for trabalhando, a gente vai projetando ali. E aí a gente vai batendo esse papo e aferindo algumas aplicações que Deus botou no meu coração, e eu espero que Ele crave no seu também, em termos de família, de relacionamento conjugal. Capítulo 19. Vamos lá, vamos fazer uma leitura assim, cada um lê um versículo, os primeiros versículos apenas. Vamos ler até o verso 4. De 1 a 4, vamos lá. Alguém pode ler o verso 1, outra pessoa o 2, outra o 3 e outra o 4. Vamos lá. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Verso 2. Mas a sua concubina adulterou contra ele, deixando, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai. E quando seu pai o viu, alegrou-se. O sono dele começou a ficar ali. E ele permaneceu com eles 3 dias. Todos comendo, bebendo e dormindo ali. Tá. No verso 2. Quando em algumas versões diz adulterou contra ele, é porque ela foi embora. E a mulher não tinha o direito de fazer esse tipo de coisa. As versões mais próximas daquilo que realmente a gente pode interpretar hoje é aborreceu-se dele. Como é que está? Adulterou contra ele. É aborrecendo-se dele e ela foi embora. Literalmente aquela mulher, ela se aborreceu daquele cara. E a história vai dizer que ele tenta resgatar essa mulher, ele tenta trazê-la de volta. E tem todo um desenrolar. Bom, era um levita, ele tinha o que o texto está chamando de concubina. Concubina era como se fosse um casamento secundário. Certo? Ele tinha, era algo autorizado e tudo mais, ele tinha outras esposas, mas era um casamento secundário. E o texto vai dizer que ela se aborrece dele, porque ela devia ser tratada como, secundário mesmo, e ela se aborrece dele e vai embora para a casa do seu pai. Nos versículos lidos,
vai dizer o seguinte, no verso 3: o seu marido, tendo contigo um servo e 2 jumentos, ele levantou-se e foi após ela para o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Lhe falar ao coração. Ou seja, ele tenta convencê-la, mas falando aonde? Ao coração dela. E ele vai com esse servo até a casa do pai dessa menina, que já estava 4 meses fora de casa. Chega lá, e aí o desenrolar da história, eu preciso ler um versículo que para mim é muito importante. É o verso 3 mesmo. Para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ele o fez entrar, ela, a sua concubina, o fez entrar na casa de seu pai. Este quem? O pai dela. Quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Eu fiquei pensando nesse texto. Se a minha filha se aborrece de um cara e vem embora para minha casa, fica 4 meses comigo, quando esse bonitão chegar aqui para tentar levar minha filha de volta, eu não sei se eu recebo ele com um sorriso e alegre em recebê-lo, não. Certo? Mas esse pai recebe o cara com alegria. A gente tem coisas para conversar sobre isso aqui. Daí, recebe e segura esse cara lá por um tempo, por alguns dias. E por todos esses dias eles festejam. Por todos esses dias eles celebram. E ele tenta alegrar o coração do casal, daquele homem e tudo mais. E ele vai segurando. E o cara quer ir embora e fala, não, fica mais um dia, ele fica. Não, fica mais. Ele vai ficando, ele vai ficando. E ele toma a decisão de ir embora. Alguns dias depois. E vai. Só que ele toma uma decisão certa, que era de ir embora, voltar para sua casa, no momento errado. Porque ele deveria sair de lá de madrugada amanhecendo, e não final da tarde anoitecendo. E ele sai de lá anoitecendo. E ele não teria tempo de chegar a casa sem passar a madrugada ou ter que dormir em algum lugar. Bom, o texto vai se desenrolando, ele passa, escurece, eles passam em frente a uma cidade, e essa cidade não é de nenhuma das 12 tribos. E ele diz para o servo dele assim, não vamos pousar aqui, vamos passar adiante para uma das tribos, para uma das cidades que estava ligada a Benjamim, e a gente vai pousar nessa cidade, porque é de pessoas, parentes, conhecidos e tal, então a gente vai ficar aqui que a gente vai se sentir mais protegido. E eles entram nessa cidade. O que acontece? Quando chega nessa cidade, eles não têm guarida de ninguém. Ninguém os recebe em casa, eles ficam no meio da praça. Quando você fica na praça central de uma cidade, todo mundo te observa. Eles estavam sendo observados. Só que lá no final do dia, um senhor, voltando do trabalho, vê que eles estão ali naquela praça, se aproxima e diz assim, o que vocês estão fazendo aí? Não, gente, não conseguiu lugar nenhum, não tinha nenhuma pousada, não tinha nada pra gente. Os padastros estavam lotados com muitos casais, aí a gente teve que ficar aqui mesmo. E esse senhor diz assim, não, você não pode ficar aqui na praça. Venham para minha casa. E aquele homem diz para o Senhor assim, olha, eu trouxe suprimento para mim, para o meu servo, para os animais, e para quem nos receber não vai ficar mal. E aquele senhor diz, não é por isso que eu estou trazendo você para minha casa. Venha para minha casa, porque os meus bens, ele não diz isso no texto, mas é como eu interpreto, os meus bens estão a serviço do reino. Eu tenho prazer em servir. Venham para minha casa, eu vou proteger. E eles vão para a casa desse homem. Quando eles chegam à casa desse homem, estão lá comendo, celebrando e se alegrando, o texto vai dizer o seguinte, vamos lá. Acende essa luz aqui para mim, por favor. Eu já estou me seguindo sem luz, eu não estou vendo mais nada no texto aqui.